Ok, voltamos com o Boa Noite Rio Branco, aqui na sua TV Rio Branco, canal 8.1. Mais uma vez, obrigado de coração pela sua audiência. Mas vamos que vamos. O Kefren, você também é o homem preocupado com o bem-estar do trânsito, com a paz no trânsito, o proprietário da Autoescola Cristos. Afinal de contas, algumas mudanças foram anunciadas na semana passada pelo governador Orley Cameli. Orley Cameli é o ex-governador. Saudoso governador. Saudoso. Gladson Cameli, que é o sobrinho. Bom, o governador Gladson Cameli anunciou algumas mudanças na semana passada e, coincidência ou não, o governo federal, o presidente Jair Bolsonaro, também anuncia algumas mudanças nesse sentido. Aqui no Acre, anunciou o fim dos pardais, né? A indústria de multas. Acho que foi em boa hora. E também a questão dos simuladores, que poderá deixar de ser obrigatório. Como é que você vê tudo isso? Olha, o Muniz, a questão dos radares, é o que depois o diretor-presidente do diretor-geral do Detran falou, Luiz, pelo que eu vi em reportagens, é que não é que vão acabar os radares. Né? O que vai ser feito é ser repassado para o município, uma vez que as infrações decorrentes de circulação são responsabilidade do município e não do Estado. Ou seja, se você recebe, se alguém já recebeu alguma notificação, né, alguma autuação sobre infração cometida por radar, lá vem Prefeitura Municipal de Rio Branco, não vem o Departamento Estadual de Trânsito, porque aquele dinheiro não vai para o cofre do Detran nem para o cofre do Estado, vai para os cofres da Prefeitura, porque é a Prefeitura que aplica. Tirando os radares da Via Chico Mendes, que eles são do DERACRE, né, a multa vai para o DERACRE, não vai para o Detran também. Muita burocracia, né? É porque a legislação é assim. A Via Chico Mendes, você estava falando do Sindicato Prejudiciado que está dentro da cidade, a Via Chico Mendes também ela está dentro da cidade. Hoje em dia, ela ainda é uma rodovia, porque a prefeita tem que fazer um projeto para transformar ela em uma via urbana, ela ainda é uma via rural, e por isso ela é de competência do DERACRE. Né, que o DERACRE, pelo Código de Trânsito, ele é responsável pelas rodovias e estradas estaduais, assim como o DENIT é responsável pelas rodovias e estradas federais. As BRs. As BRs. Então, são o que o governo estava colocando? Ele estava gastando dinheiro com papel e não estava arrecadando nada. Porque, imagina, você está lá, o Detran emite o borderô, emite a notificação, primeiro vai a notificação para o condutor, porque ele tem que identificar quem era o real condutor do veículo, vai para o proprietário inicialmente, que o radar não tem como saber quem está dirigindo. E é um gasto, ele vai imprimir, tem convênio com o correio, pagar correio para poder mandar essa notificação, ele tem todo o gasto e não tem ônus nenhum com isso, ou seja, ele não arrecada nada com isso, o governo. Então, isso é uma coisa acertada do governador, porque não dá para tu ter despesas, tu não tem receita. Né? Você tem que... Como é que você... Quem tem que notificar é a prefeitura. Os radares não atuam, não fazem serviço para a prefeitura. Então a prefeitura tem que fazer a notificação, o DERACRE tem que fazer a notificação se são infrações cometidas em rodovias estaduais. Tá? Quanto à questão do simulador, inclusive essa semana a Federação Nacional das Autoescolas, a FENEAUTO, né, o presidente Wagner Prado, que é o presidente do sindicato lá do Mato Grosso, ele também é presidente da FENEAUTO. Ele está reunido com os presidentes dos sindicatos do Brasil para tratar sobre essa situação do simulador. Tanto no Brasil como aqui no Acre, as autoescolas, elas são, na sua maioria, não da totalidade, porque ninguém consegue agradar todo mundo, são favoráveis à utilização do simulador. Tá? Porque o simulador, Muniz, ele faz com que uma pessoa que nunca teve um contato com o volante de um carro, ele tem a noção de como funciona esse carro. Você tem a alavanca de câmbio, né, que é a marcha, é da mesma forma que você usa no veículo. Os pedais de freio, embreagem e acelerador são da mesma coisa. O volante é da mesma coisa. Os comandos do painel são os mesmos. Há uma realidade então, mais... Ele tem uma realidade, ele simula virtualmente naquelas telas que ele tem o trânsito. Né, o trânsito, como o trânsito funciona. Né? Ali é só para não chegar, porque eu trabalho com autoescola desde 2002, né, vamos fazer 17 anos agora em setembro que eu trabalho com autoescola, e você ia dar a primeira aula, o aluno na primeira aula ele pegava aqui, ele ficava olhando para os pés para saber onde é que estava o pedal.
Isso é normal. Então, o simulador ajuda isso. Porque no simulador, se ele errar nas primeiras aulas, se ele errar uma marcha, ele errar um pedal do freio, a colisão é virtual. É virtual. Né? A colisão é virtual. Tem essa vantagem. Sim. Porque quando você cria uma lei, você tem que nivelar todo mundo por baixo. Às vezes, quem é que acha ruim o simulador? Aquela pessoa que já teve algum contato com o veículo. Tem uma noção do Então, ela acha que é uma coisa que, inclusive, é crime de trânsito, dirigir sem possuir habilitação. Né? Você, para dirigir, você tem que procurar uma autoescola, existe uma licença para você aprender a dirigir. Né? Você não dirige sem licença, sem nada, tem todo um procedimento que o código determina. Então, o simulador ele ajuda e muito. Né? Essas pessoas que não tiveram contato nenhum, ela tem um contato inicial com os comandos do veículo. Lá ele vai aprender onde liga o farol. Né? Quando ele chega no carro, ele vai só realmente dirigir. Vai realmente dirigir, porque você há de convir também com uma pessoa que nunca dirigiu, você tem uma carga horária de 20 horas aulas, que é o mínimo que o CONTRAN exige. Né? Quantas horas? 20 horas aulas é o mínimo que o CONTRAN exige. Né? Ele exige 25, né? Sendo 5 de simulador e 20 no automóvel. Então, 20 aulas são 10 dias, que a gente geralmente as autoescolas dão 2 horas aulas por dia, né? Uma hora aula tem 50 minutos. Então, você há de convir que é difícil você conseguir ensinar para uma pessoa do zero em 20 aulas. Com certeza. Né? Então, essas 5 aulas do simulador já dá uma noção para o candidato, para que ele saiba fazer a mudança de marcha. Né? O simulador diz até a rotação do motor que ele tem que aprender a reconhecer a rotação do motor para poder fazer a mudança de marcha. Limpador, ele simula... Tem noção do que é de fato sistema de embreagem. Né? Também, usar a marcha correta, sim. Você fazer a incorporação em via, por exemplo, você tem aqui no Acre, a gente não existe no Acre vias de trânsito rápido. O simulador coloca um aluno numa via de trânsito rápido para que ele consiga se movimentar, se posicionar numa via dessa, caso no final nossa carteira é nacional de habilitação. Então ele tem que saber se movimentar em qualquer lugar que ele esteja dirigindo. Complicado. Eu estava vendo um dia desse algumas mudanças que há entre o Brasil e outros países no que se refere à questão do trânsito. Nos Estados Unidos, por exemplo, não há, a maioria dos estados, autoescola. O aluno, claro, ele tem a noção das regras de trânsito, estuda, mas marca o dia da prova e o custo também é bem menor, mas nem se compara com o Brasil, em torno de 40 a 60 dólares, bem mais baixo que no Brasil. E eu já ouvi gente aí, ainda bem que é do governo anterior, isso tem que ser a 5 mil, quem tem dinheiro obtém a carteira, quem não tem fica a ver navio. Acho que não é por aí, acho que não é bem por aí. Agora, você acha que essas mudanças serão efetivadas de imediato ou vai levar algum tempo? Na verdade, toda mudança, se o presidente resolver acabar com o simulador, aí não é de imediato. Mas quando você vai criar uma nova norma, né, a questão o presidente falou, acabar com o simulador de direção, aumentar para 10 anos, isso consegue se fazer de imediato. Agora, quando você vai incluir alguma coisa, é que precisa de um prazo. Você pegar o simulador, quando ele foi exigido, deu 6 meses para poder as pessoas, o sistema se adaptar. Né, para que o sistema conseguisse, porque você tem, as autoescolas teriam que adquirir o simulador, né, tem todo um requisito para se ter ele. Então, demora um pouco mais, que quando você vai alterar alguma coisa, demora, porque a lei mesmo, o Código de Trânsito mesmo, ele foi assinado pelo Fernando Henrique Cardoso em setembro de 97, entrou em vigor em 22 de janeiro de 98, porque toda lei ela precisa de um prazo para se adequar. Né? Mas aí vai depender da vontade do presidente, o que ele vai colocar, a partir de quando que vai se acabar, se é de imediato, se é um prazo. Mas geralmente quando tira de imediato. Não tira daqui tantos dias, como aconteceu com o simulador já, porque o simulador teve um vai e vem, assim como o exame toxicológico. Né? É obrigado. Né? Aí depois, não é obrigado mais. Ficou a cargo dos estados. Cada estado iria escolher se iria optar ou não pelo simulador. Aí depois retornou dizendo, não, é obrigado para todo mundo fazer simulador. Né? E tudo isso foi gerando prazo. Até tal dia todo mundo tem que estar com simulador. Até tal dia. Né? Mas a gente tem resoluções que não estão em vigor, por exemplo, tem a resolução que fala da telemetria, que é o controle de aula prática.
né, que é monitorada, que é de 2010 e até hoje não foi implementado no estado do Acre ainda. Tornou-se mais severo, então? Tem que filmar e tudo? Porque é uma segurança para o sistema, é uma segurança para o aluno. E para vocês também. Para a gente também, né? Uma segurança para a gente, uma segurança para o candidato, porque às vezes você pega, inclusive o exame é monitorado, em vários estados do Brasil o exame é monitorado, às vezes acontece do candidato dizer que ele não cometeu aquele erro que o examinador apontou na prova dele, e com a filmagem, isso aí seria essencial, por quê? Porque você iria solicitar a filmagem e iria verificar realmente se aquele aluno reprovou ou não. Né? Ou iria mostrar para o aluno, e até assim, o aluno sabendo que ele é filmado, ele não vai acusar uma coisa que realmente ele não fez, porque às vezes, aquele negócio da escola, né? Quando eu tiro 10, eu tirei 10. Se for um 0, o professor me deu. Me deu 0. O professor me deu 0, o professor me reprovou. Né? Então o examinador me reprovou, o examinador não reprova, o examinador está lá para avaliar se você tem condições de ir por trânsito, porque é responsabilidade dele ele liberar uma pessoa por trânsito. É uma pessoa a mais que ele está colocando dirigindo um veículo, como eu já falei antes, um veículo ele pode ser uma facilidade para ir em transporte, mas ele pode ser uma arma se a pessoa não estiver preparada para poder dirigir corretamente. Pode se tornar uma arma. Eu sei que a pergunta a seguir não seria mais apropriada a você, mas como você também está no meio, né? Eu sei que o papel das autoescolas é preparar um condutor diferente, né? Um condutor consciente. Bom, existem tantas histórias, por exemplo, a questão da via. O que é via urbana, o que é rodovia. E autoridades do trânsito já me falaram que tanto a Via Verde quanto a Via Chico Mendes, quem pegar a multa na questão dos faróis, se recorrer, vai ganhar porque elas não são rodovias. Onde estão lá no perímetro urbano, a questão do Tucumã ali, segundo distrito ali, quem pegar a multa ali, segundo ele, é só recorrer que ganha. A outra com relação à questão da Jari, que é a Junta de Recursos de Infração de Trânsito. Olha só, pela legislação, segundo informações, o cara pode ser eleito por 2 anos, podendo ser reeleito por mais um período igual, isso é mais 2 anos. No governo anterior, teve gente que fez meio de vida lá, ficou 4, 6, 8 anos. Ele disse que qualquer um que entrar com recurso, eles são nulos de pleno direito às multas. Pouca gente sabe disso. Quer dizer, como o poder público cria embaraços para a vida do cidadão? Eu costumo, quando eu ministro curso teórico lá na autoescola, eu costumo dizer para os alunos, dizer, olha, às vezes vocês são autuados e não conseguem recorrer porque vocês não prestam atenção no que a gente explica na sala de aula, né? Prazo de recursos, às vezes tem gente aí que o ganha-pão dele é recorrer de multa. E recurso de multa é uma coisa fácil, porque a infração você recorre. Se você realmente não cometeu, e você prova que você não cometeu, se tiver algum erro no preenchimento do auto de infração, né? Ou outros artifícios como esse, por exemplo, se você sabe, por exemplo, o radar, os radares, eles têm que ser aferidos por Inmetro por uma certa periodicidade. Quando você recebe o auto de infração, tem lá a data de aferição do radar e a data de validade dele, ou seja, se o radar tiver autuado você fora desse prazo de validade da aferição dele, aquele auto de infração já pode ser cancelado, você já faz um recurso e ele cancela. É a mesma situação que você está falando. Se um membro da Jari, ele pode ficar por 2 e prorrogar por mais 2, né? Ou seja, se você pega ele por um período superior a isso e tem uma decisão desse julgador posterior ao prazo que ele poder ficar, também vai ser cancelado. Por quê? Porque ele não pode julgar e a Jari perdeu o prazo dela de recurso, né? Por exemplo, eu já fiz, às vezes a pessoa chega na autoescola, eu não faço isso, tanto é que às vezes quando é um colega, eu faço sem cobrar nada. Eu vou lá, ensino ele para encher lá o recurso, ele faz, né? Como você pega não sei se você lembra, há um tempo, o governo do estado instalou radares na BR, era do governo do estado, hoje os que tem são do DENIT, mas era do governo do estado. E as pessoas que me procuraram, eu disse, rapaz, é só tu recorrer aqui, ó. O radar é do estado, está em rodovia federal, o estado não tem competência para fiscalizar a rodovia federal.
fiz o recurso, todos que eu fiz eu ganhei. Agora, se não recorrer, vai perder. Se não recorrer, perde, porque um ditado diz, a justiça não guarnece ao se dorme. Me tira uma dúvida. Qualquer cidadão não precisa de advogado? Não precisa de advogado nada. Você chega lá na Jari, você solicita o formulário de recurso de auto de infração, você vai fazer você vai argumentar, né? Não precisa você fazer o advogado, vai e pega 10 laudas, que são 10 páginas, não precisa. Você pode ser sucinto, porque você só tem que mostrar onde está o erro. Sim. Você pega, eu sempre cito muito, o Muniz, a questão do capacete. Por exemplo, o capacete tiveram várias resoluções. O Código de Trânsito, antigamente, na primeira resolução, tu estava com capacete no cotovelo. Aí o agente autuava e disse, coloca aí que eu estou com capacete. Não tava, todo mundo sabe que capacete é na cabeça, mas a legislação não dizia que tinha que ser na cabeça, e para a lei vale o que está escrito. Claro. Então, um dos papéis da Jari, você falou da Jari aí, não é só julgar. A Jari também faz relatórios para enviar para o CONTRAN sobre erros que existem na infração do Código de Trânsito. Ou seja, quando você recorre do auto de infração, você está ajudando a melhorar o Código de Trânsito. Rapidinho para a gente ganhar tempo. Existem 2 prazos, o administrativo e o jurídico. Isso. São 30 dias o administrativo para você recorrer. Se você achar algum erro, por exemplo, eu tive uma moto da autoescola autuada por não ter faixa com o nome da autoescola. O agente autuou. Aí o meu instrutor chegou lá, olha, a moto foi autuada, tem que colocar o adesivo com o nome da autoescola no tanque da moto. Eu digo, por quê? Ele disse, porque o agente falou, não, o agente não pode só falar, ele tem que dizer onde é que está escrito. Na resolução que fala sobre a identificação dos veículos de autoescola, a motocicleta só precisa ter uma placa amarela traseira com o nome da autoescola, não precisa ter adesivo nenhum. Eu fui recorrer administrativamente e peguei o documento da minha moto de volta. Então isso é importante, até falei para o meu instrutor, como é que tu é um instrutor, tu dá aula, tu não sabe disso. Só para encerrar, nosso tempo estourou. Há uma outra informação aí que pouca gente sabe, é que gente do trânsito me disse o seguinte, esses pardais, eles funcionam com um único CNPJ. Qualquer um que recorrer vai ganhar, porque como é que o cara vai estar ao mesmo tempo em 10, 15, 20, 30 pontos diferentes? Ele funciona como se fosse um agente de trânsito. Na verdade, assim, eles todos têm uma numeração. A aferição deles pelo IMETA é individual. É uma empresa que, como no Brasil inteiro, é uma empresa só, em cada estado é uma empresa que ganha licitação, ela ganha a licitação para colocar os radares, instalar os radares, e cada radar tem, por exemplo, você pega o simulador, a gente compra o simulador da ProSimulador, o software é da ProSimulador, mas cada simulador tem uma numeração e eu sei tudo que é. Quando vem, é como, por exemplo, o agente de trânsito, a pessoa conhece como guarda, quando ele trabalha, ele pessoa física ou ele é o Estado? Ele é o Estado e a pessoa física. Não, mas ele está ali representando o Estado, ele está representando um CNPJ. Sim. E aí é o Estado, ele está lá como Estado, ele não está lá como, por exemplo assim... Mas aí dá mais para a questão de interpretação, né? Mas aquele negócio, quando você vai, se um policial militar, um ente público, se eu pegar e atender alguém mal, for grosseiro com alguém lá no balcão do judiciário, a pessoa não vai acionar o CEFRE, ela vai acionar o Poder Judiciário, porque eu sou Estado. Claro. A coisa que eu estou ali, eu sou Estado. Então, o radar é um agente fiscalizador, é um agente de trânsito, garantido em lei. Legal. Conversei aqui com o Kefren Licurgo, diretor administrativo e financeiro do Sinspejak. Não, só administrativo. Financeiro Rangel. Quero aumentar mais um cargo para você. Diretor administrativo do Sinspejak e também proprietário da Autoescola Cristos. Foi um prazer. Prazer foi meu, Muniz, mais uma vez estar aqui com você. Esperamos termos aqui dirimido algumas dúvidas, né? Dirimido algumas dúvidas que continuam, né? Muita gente ainda com muitas dúvidas, porque o Estado parece que cria muita coisa para embaraçar ainda mais a vida do cidadão, lamentavelmente. Depois do intervalo eu volto para conversar com o Mário Luiz. Tá? É um português que trocou Lisboa por Rio Branco. Fez um bom negócio ele? Fez? Em 2 minutos, até já.